eu entender de fato o que o autor está dizendo sobre aquele determinado assunto, que é, né, ou como ele é tratado, e a conclusão é o que ele achou, tá, de fato. E aí, para o terceiro momento, eu fazer a leitura crítica, mais aprofundada, tá? Nessa fase, o leitor analisa o quê? Metodologia utilizada, resultados obtidos e discussões, tá? Resultados e discussão dos dados é feito com tabelas, gráficos, e aí também traz outros autores para dentro do texto. Eu encontrei que a vinhaça ela é um fertilizante muito bom para a minha avaliação de produtividade de cana. E eu encontrei que nessa situação, nessa quantidade de vinhaça que eu apliquei, o fulano encontrou a mesma coisa. E ele se cita que com tantos quilogramas por hectare, com tantos metros cúbicos por hectare de vinhaça, ele encontrou uma ótima produtividade, né? Foi o limite ali da produtividade, ou um parâmetro de produtividade, assim como eu encontrei. Ou eu também posso encontrar uma outra pessoa utilizando a minha mesma metodologia e não encontrou aquele resultado com determinado tipo de variedade. E aí a gente vai investigar o porquê daquilo também e trazer para dentro do texto, né? Porque às vezes ele estava em um solo diferente, em uma condição diferente, mas usando aquela mesma metodologia. Tá? Então, é uma parte muito, mas muito importante dentro do texto que traz referencial de outras pessoas. Então, eu acreditar na confiabilidade do conhecimento científico de outras pessoas. Aqui ocorre a avaliação, então, da qualidade desse estudo. Tá? Se eu tenho essa amarração aí dentro da minha metodologia detalhada e resultados bem discutidos, tá? Eu tenho essa confiabilidade dentro do estudo. A estrutura, então, do artigo científico. Título apresenta... Então, qual é a estrutura que eu tenho, de fato, padronizado? O título apresenta o tema, o resumo é uma síntese do trabalho, a introdução contextualiza o problema, a metodologia ela explica como foi feito de forma detalhada, os resultados apresentam os dados, né, e a discussão costuma vir resultados e discussão em um tópico, e ali dentro apresenta dado e já interpreta os resultados com a experiência de referências de outros autores também. E a conclusão responde o objetivo, né? O que de fato a hipótese é ser respondida. Então eu joguei uma hipótese. Eu quero que a vinhaça... tenho a hipótese de que a vinhaça vai funcionar bem como um fertilizante, como um insumo agrícola. Tá? Aquilo respondeu a minha hipótese, tá? Então eu venho com um desfecho, que é a conclusão. E as referências, que são as fontes utilizadas. Então vocês podem ver que é muito parecido com o relatório de aula prática, como a gente conversou na última aula nossa. Então, a estruturação, a forma do texto científico, ela varia muito pouco, né? Essa é a estrutura, de fato, o esqueleto do trabalho científico. Aqui mostra os sites, então, para eu fazer uma busca de artigos confiáveis, tá? Um deles, como o Google Acadêmico. Então, eu estava falando lá de vinhaça da cana-de-açúcar, certo? Então, eu venho aqui e digito as minhas palavras-chave para eu encontrar. E pesquiso, né? Como é o caso que eu fiz aqui, da vinhaça cana-de-açúcar, tá? Aí eu poderia incrementar, para ser mais preciso, produtividade, aí eu tenho, por exemplo, cana-soca, açúcar fertirrigado, cana-planta açúcar fertirrigado. Então, aqui eu faço uma busca e tento trazer o maior número de informações para eu chegar a atingir o objetivo de achar um artigo de fato relevante para a minha pesquisa, para o meu relatório, para o meu, para o meu artigo. Tá? Então, aqui, por exemplo, a aplicação de vinhaça na cultura da cana-de-açúcar, efeito no solo e na produtividade dos colmos. Então, vamos ver se ele é relevante. Então, eu clico para abrir ele, eu posso baixar também aqui em PDF, cliquei e abri ele aqui também. E aqui eu posso também fazer o download em PDF, assim como armazenar, arquivar no meu computador.
Então, aqui aparece ele já em formato PDF, e aí, como eu disse para vocês, ele está estruturado em que? Lá a gente viu resumo, tá? Aqui tem o resumo do trabalho. Aqui eu consigo ver as palavras-chave, sácaro, atributos químicos do solo, vinhoto, cana-soca. Então, a leitura aqui no resumo, como eu falei para vocês, leitura exploratória ali no primeiro momento, tá? O título. Então, chamou a minha atenção aqui, aí eu parto o quê? Para leitura, então, da minha questão da introdução, né? E da minha conclusão, tá? E aí eu tenho essa dica para vocês de caminho para vocês seguirem. Mas vocês podem ter também uma desenvoltura um pouco diferente do que a que eu estou sugerindo para vocês. Então, no segundo momento, como que eu sugiro, a gente vem para a introdução. Aqui cita, também traz alguns autores, como vocês podem ver, ó, sempre, na verdade, vai trazer autores, porque é o que a pessoa está dizendo. Ó, o vinhoto resultante do processo da produção de álcool é um resíduo de potencial de contaminação ambiental, pois cada litro de álcool produzido gera 10 a mais litros de vinhoto. Então, quem está dizendo isso? Ferraz et al. 2000. Então, Ferraz e outros autores, et al. É quando a gente coloca que tem mais de um autor. Então, o primeiro foi Ferraz, né, que é o sobrenome, do ano de 2000. Então, quem disse isso foi o Ferraz, tá? Não foi a Aletheia aqui, ó, que é o número 1 aqui desse artigo que a gente abriu, tá? E aí tem outros autores também, Bono e Pereira, tá? Então, não foi ele que disse, ele trouxe o que outro autor disse lá para a minha introdução, como eu comentei com vocês na introdução do relatório. É muito louvável que venha aí autores dizendo aquilo que vocês, de fato, queriam dizer, tá? Isso dá credibilidade, dá confiabilidade no trabalho. Porque esse Ferraz, ele analisou e ele está dizendo, ele gerou esse resultado, ele produziu isso, ele produziu esse conhecimento científico que eu trouxe para o meu relatório, né? E aí, para o meu artigo, para o meu relatório, e aí deu uma credibilidade naquilo que eu estava querendo informar ali naquele determinado momento. E aí eu venho com a leitura, então, como eu disse, da conclusão, mas aí só para a gente ver a questão da estrutura, que era o que a gente estava de fato comentando. Então eu venho com introdução, material e métodos de forma detalhada, tá? Análise de solo que ele fez, com os elementos todos aqui, o solo tinha essa estrutura, tá? Para essa situação desse artigo que avalia o solo de fato, né, as questões solos para a questão da produtividade. Então, o resultado de discussão já aí me traz tabelas, essa discussão de fato do que foi visto no trabalho e do que outras pessoas viram em trabalhos com a mesma metodologia, tá? Então, aqui eu separei para vocês, por exemplo, a produção de colmos que ele observou nas canas-socas de primeiro, segundo e terceiro ano de corte, com aplicação de doses de vinhaça. Então, eu tenho aqui produção de colmos de cana-de-açúcar na minha barrinha do lado esquerdo, em toneladas por hectare. Então, quando eu falo do triângulo, da bolinha aqui, que é essa primeira linha, eu falo da primeira soca. E aqui embaixo eu tenho as doses de vinhaça. Então, quando aplicou 200 metros cúbicos, eu tive uma produção de 120, mais ou menos, aqui, ó, quase 130 toneladas por hectare. E isso foi o quê? Aumentando à medida que eu apliquei 400 metros cúbicos por hectare. Então, ele, de fato, vai colocar isso aqui dentro do resultado dele. E ele vai chamar outros autores que encontraram ou não essa produtividade de colmos com essa aplicação de vinhaça. Então, só um exemplo para mostrar para vocês de que os gráficos são muito bem-vindos dentro de um artigo científico e a interpretação deles, para mim, para qualquer um
que vai observar, ela tem que ser muito autoexplicativa, para que todos entendam, tá? Então, por isso vem sempre a figura. Lembra que eu comentei com vocês? Quando eu coloco a figura, eu venho lá com um textinho embaixo, ó, dizendo o que é o teor de potássio trocável no solo, na camada de 10 a 20 centímetros de cana-socas. Então, eu estou explicando o que é que tem nesse gráfico para a pessoa que não trabalhou com isso, de fato, ela entender do que está dizendo, aquela pessoa que veio consultar isso. E aí eu tenho no final de tudo aqui do trabalho, enfim, que depois vem as referências, eu tenho as conclusões. Então, as conclusões são sucintas, tá? E diretas. A aplicação de vinhaça, independente da rebrota soqueira da cana, proporcionou aumentos significativos de potássio no solo. Então, vocês viram que é chamando um resultado curto e grosso, certo? Então, foi isso que ele observou. Lá no resultado de discussão, ele discute, ele cita o que outros encontraram. Aqui não, aqui ele vem com a conclusão direta do que ele observou. Então, independente da rebrota, ele encontrou aumento significativo de potássio. E o uso da aplicação de vinhaça na cultura da cana-de-açúcar tem potencial de aumento da produtividade de colmos em torno de 10 toneladas por hectare em solos arenosos. Então, essa é mais uma conclusão direta, sucinta, né, e que demonstra aí o que de fato ele encontrou. E, no final de tudo isso, a leitura, enfim, a literatura citada, né, que a gente chama de referências bibliográficas, que vem aí citando aquilo tudo que ele chamou dentro do texto, como vocês podem ver aqui, né, e a gente vai aprender a diferenciar os tipos. A gente já viu um pouquinho e vai sempre aprender um pouco mais com relação a isso quando a gente for produzindo os nossos textos, a citá-los lá dentro e a chamar lá na referencial. Eu citei Andrade, então eu vou lá colocar de onde que foi o artigo. Andrade que escreveu, Abreu que escreveu. Qual foi o artigo, título, o ano, a página, tá? Então, essas informações também são padronizadas do meu referencial, tá? Não sou eu que estou, não só esse artigo que está dizendo como tem que ser feito. Então, eu tenho as regras, as normas da UEMS também a ser seguida quanto a um relatório, quanto a um TCC, a forma padronizada quanto à ABNT, principalmente, né? Seguindo essas regras da ABNT, para estar padronizando isso com relação a artigos, relatórios e todo o trabalho científico da graduação. Uma vez que, assim como eu divulgo, né, eu faço essa divulgação do meu trabalho, eu preciso que isso seja divulgado para eu utilizar nos meus trabalhos também, como é o nosso caso da questão do relatório, né, de consultar artigos, consultar trabalhos científicos. Se a gente não tem essas bases de informações, essas bases de dados com as divulgações, eu não consigo trazer esses resultados como comparação, por exemplo, para um resultado de discussão, para uma introdução do meu assunto na hora que eu estou iniciando um trabalho científico, né? E também a trazer a comparação com outras metodologias. Então, tudo isso traz cunho, traz bagagem para outros trabalhos científicos e retroalimentar essa cadeia de conhecimento científico.